E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landson Silva do canal Matemática na Vida Real. Estou trazendo para vocês a resolução da prova de 2014 do Enem. Prova de cor azul, questão de número 138, dizia assim: o Ministério da Saúde e as unidades federais promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Ele dá o quadro. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são... Aí ele dá aqui a tabela, né? Taxa de doação de sangue por região em 2010, região, doadores, número de habitantes e doadores por habitante, certo? Uma dica que eu dou para vocês, para questões onde você tem tabela. Como o Enem é uma prova de muita técnica, e é uma prova técnica de prova, não de muito conhecimento específico matemático, você tem que tentar otimizar o máximo possível o seu tempo. A dica que eu te dou é sempre pega as questões de matemática, ainda mais essas que tem tabela, e tenta começar a ler a questão pela pergunta, certo? Geralmente você vai ter essas questões divididas em 4 partes. Um texto introdutório, que ele só vai estar falando um blá blá blá, certo? Só repara nesse texto se você tem alguma informação numérica que não seja tipo data, certo? Para ver se tem alguma coisa importante. Você não precisa ler esse texto num primeiro momento. A tabela, geralmente você não vai ler direto porque você não sabe o que você precisa nela, certo? O texto que vem logo após da tabela geralmente é o texto mais importante. É o texto que está descrevendo o que a tabela é e o que você vai fazer, como você vai usar a tabela. E a pergunta. Então a minha dica é: lê a pergunta, lê o texto, lê a tabela e, se for necessário, lê essa parte de cima. Parece uma coisa simples, mas quando você faz isso em algumas questões das 45, você vai ver que você otimiza seu tempo, porque a maioria desses textos iniciais e algumas questões têm um texto muito grande e não servem para nada, como é o caso desse daqui. Então, olha só. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são... Ele diz aqui que a campanha vai ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. Então, menor ou igual ao do país, certo? Então, beleza. Aqui, total, é o total do país. Eu tenho o que aqui no total? 1,9, ok? 1,9 no total do país. Então, as regiões que tiverem 1,9 ou menos vão ser as intensificadas. Então, eu tenho aqui, Nordeste, Norte e Sudeste. Simples assim, Nordeste, Norte, Sudeste. Esse é o tipo de questão bem simples que você geralmente só perde tempo lendo. Então, quanto mais você intensificar, melhor, certo? Quanto mais rápido você fizer, melhor. E esse tipo de questão, assim, isolada, só olhando a questão, ela parece muito simples, e ela é muito simples. O problema é que esse tipo de questão no Enem, ele acaba com você porque você às vezes já está cansado. Ele vem, dependendo da cor da sua prova, vai vir num momento que você já fez muita coisa, e às vezes coisinhas simples passam. Você demora às vezes lendo esse texto 2, 3 vezes para entender que é tão simples assim. Mas já sabe que no Enem também tem a questão desse nível, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário e fui!